Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Jornal do Meio-Dia na Rádio Observador, com edição do José Rafael Lopes. O ministro do Interior de Espanha garante que a situação está a voltar ao normal em Ceuta e alerta que a entrada de milhares de migrantes vindos de Marrocos é a culpa de grupos criminosos de tráfico humano. O que representa um ataque à integridade territorial de Espanha. O alerta deixado por Fernando Grande Marlaska em conferência de imprensa esta manhã. O governante deixa uma mensagem ainda assim de tranquilidade para garantir que a normalidade em Ceuta está a ser reposta. Ayer ya manifestó el presidente del gobierno cómo lo que vivimos el pasado 30 de julio. Ontem, como já teve a oportunidade de manifestar o presidente do governo, aquilo que vivemos em Ceuta foi, sem dúvida alguma, um ataque à integridade territorial de Espanha, à integridade territorial de Ceuta e que não podíamos, de forma alguma, admitir. Por isso, imediatamente, dispusemos de todos os meios suplementares e necessários para fazer frente a esta situação. Nesse sentido, também estamos conscientes que em menos de 48 horas a situação em Ceuta não tem nada a ver com a que estava instalada e que a normalidade se está finalmente a alcançar. A situação em Ceuta não tem nada a ver e que a normalidade se está alcançando. Fernando Grande Marlaska diz mesmo que Espanha é um país de acolhimento, mas comprometido com o cumprimento da lei. Os enviados especiais do Observador também descrevem um cenário muito diferente em Ceuta esta semana. A Inês André Figueiredo dá conta de menos pessoas na rua e muito mais controle. O cenário é completamente diferente e há uma razão de ser para isso, porque quando Pedro Sánchez esteve aqui em Ceuta ontem, na sexta-feira, prometeu boias físicas no mar para impedir a passagem desses migrantes, dos marroquinos que tentam chegar a território espanhol, e é exatamente isso que vemos neste momento. Ontem à noite, por volta das 2 da manhã, não existiam boias, que foi a hora a que saímos daqui, e neste momento essa boia gigante, cor de laranja, está colocada no mar, tem vários barcos à volta, porque os migrantes poderão tentar passar e essa zona já é muito mais funda e pode levar a outras mortes, como tem acontecido, portanto há essa segurança. A reportagem da Inês André Figueiredo, enviada especial do Observador a Ceuta. As autoridades estimam que perto de 70 mil migrantes voltaram a Marrocos. Já o número de mortos subiu para 67. O antigo ministro da Administração Interna, Ângelo Correia, considera que a entrada pelo mar de migrantes em Ceuta foi pensada e calculada por Marrocos. Ângelo Correia diz que a operação foi feita com o objetivo de pressionar Espanha a uma posição política mais próxima de Marrocos no que diz respeito ao Magreb. Toda a imigração de Marrocos para a Europa é controlada pelo governo marroquino na exata medida que ele quiser. Esta operação desencadeou-se com o apoio do governo marroquino com um fim diferente. Este é um exercício calculado e pensado em Marrocos para mostrar à Espanha os riscos, os perigos de uma visão política em relação ao Magreb distinta daquela que Marrocos não pretende. O também ex-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Árabe Portuguesa diz que Espanha deve continuar com a política migratória que tem seguido, de respeito pelos direitos internacionais, sobre o perigo de algo semelhante acontecer no sul de Portugal. Ângelo Correia diz que existem mecanismos de prevenção para o controlo na fronteira marítima. Diz ainda que a Europa tem de pensar como um todo a política migratória, algo que, no entender de Ângelo Correia, ainda não aconteceu. Nós temos mecanismos de controle. A Espanha e Portugal, no sul, nós nunca podemos saber quando é que a ameaça nos chega a nós. Logo, tudo o que seja de prevenção marítima é essencial, mas não chega. A questão que se coloca à Europa, e ela tem de decidir, são detectadas pessoas que vêm no mar. O que é que fazemos? Continuamos a aceitar que entrem em terra e depois se procede administrativamente todos os processos que a imigração clandestina obriga? Ou pura e simplesmente recusamos e dizer, voltem para trás. Essa é uma questão que está por abrir.
Palavras do antigo Ministro da Administração Interna, Ângelo Correia, na Rádio Observador. Hoje há uma reunião de emergência da União Europeia. Pedro Sánchez também pediu uma reunião aos 27. As autarquias que foram afetadas pelo comboio de tempestades no início deste ano já se podem candidatar ao Fundo de Emergência Municipal. O anúncio foi feito pelo Ministério da Economia e da Coesão Territorial. Em comunicado, explicam que este fundo destina-se a financiar até 60% a reparação, construção e reposição de infraestruturas e equipamentos públicos. As candidaturas dos municípios, das freguesias e das entidades intermunicipais devem ser apresentadas às respectivas comissões de coordenação e desenvolvimento regional até ao final do mês de novembro. O Governo diz ainda que as autarquias também podem recorrer a uma linha de crédito que está a ser desenhada com o Banco Europeu de Investimento para financiar os restantes 40% dos prejuízos. Um apoio que surge numa altura em que ainda há pelo menos 25 pessoas desalojadas de casa e 6 estradas cortadas nos distritos de Lisboa e Leiria. Há 6 meses que um comboio de tempestades provocou danos significativos na região centro do país. Tudo começou com a tempestade Christine. Hoje, os municípios queixam-se de falta de apoios, numa altura em que há, Teresa Freire, ainda pessoas desalojadas e estradas cortadas. 6 meses depois ainda há pelo menos 25 pessoas desalojadas. O balanço é feito pela agência Lusa, que contactou vários municípios. No distrito de Lisboa há casos nos concelhos de Arruda dos Vinhos, Cadaval, Mafra e Alenquer. Já em Leiria ainda há pessoas desalojadas das suas casas nos concelhos de Alcobaça e Óbidos. Quanto às estradas, por esta altura ainda há 6 cortadas nos mesmos distritos. Em Leiria a circulação está proibida no IC9 e na Estrada Nacional 86, na zona de Alcobaça. Já a Estrada Nacional 8 mantém-se cortada nos 2 distritos, na zona do Bom Barral, em Leiria, e entre Torres Vedras e Mafra, em Lisboa. Por fim, a Estrada Nacional 115 também continua condicionada ao trânsito em 2 zonas, entre a Arruda dos Vinhos e o Sobral do Montagraço, e entre o Cadaval e as Caldas da Rainha. Passados 6 meses da tempestade Christine, chegam à agência Lusa queixas de vários municípios. As autarquias estão descontentes, consideram ser insuficientes as verbas que obtiveram do Estado a título de adiantamento. Têm por isso recorrido a meios financeiros próprios para avançar com a reparação dos danos causados em estradas, rios, equipamentos e praias. Destaque para os municípios de Arruda dos Vinhos e das Caldas da Rainha, que recorreram a empréstimos bancários. Teresa Freire, com o balanço feito pela agência Lusa, junto dos municípios mais afetados pelo comboio de tempestades, provocou danos na zona centro do país há 6 meses. Pedro Proença chegou a acordo com os árbitros numa reunião que aconteceu esta madrugada. A ameaça de boicote à Supertaça, que estava em cima da mesa, foi assim levantada. O presidente da Federação Portuguesa de Futebol esteve reunido com os árbitros em Tomar. O jornal A Bola avança que houve um entendimento para que a Supertaça entre o Futebol Clube do Porto e Torriense decorra sem incidentes. Em causa, os polémicos áudios nos quais Pedro Proença critica a arbitragem em Portugal. De acordo com A Bola, esta reunião em Tomar durou cerca de 1h30. Todas as partes envolvidas ficaram satisfeitas com o ponto de entendimento a que chegaram e acordaram que há condições para realizar a Supertaça. Antes, o presidente da FPF, a Federação Portuguesa de Futebol, já tinha divulgado uma nota a garantir que tem toda a confiança nos árbitros e que a qualidade do setor é inquestionável. Pedro Proença, que deixou esta garantia também em viva voz em declarações ao Canal 11. Vamos à antevisão da Supertaça. Francesco Farioli afirma que o Porto quer começar a época da melhor forma e elogia o percurso do Torriense na Taça de Portugal. O Torriense chega à Supertaça depois de ter ganho a Taça de Portugal ao Sporting, naquilo que foi uma vitória inédita para uma equipa da 2ª Divisão. Francesco Farioli diz que o Torriense tem todo o mérito em chegar a este jogo, mas assegura ao treinador portista que os Dragões querem arrancar a nova temporada da melhor forma. I think they did an amazing journey. Of course, Diogo mentioned the final. Acho que eles fizeram um percurso extraordinário. O Diogo Costa já mencionou a final, que foi um feito realmente impressionante, mas também todo o caminho que fizeram até lá chegar e aquilo que têm feito nas últimas semanas para preparar a equipa não só para este jogo, mas também para o campeonato e para a competição europeia que vão jogar. Por isso, mais uma vez, têm todo o mérito e todo o nosso respeito, como sempre, mas o nosso foco está em nós, naquilo que queremos fazer e na abordagem que queremos ter no jogo da manhã. And the approach that we want to have in the game of tomorrow.
Francesco Farioli, treinador do Futebol Clube do Porto, na antecâmara da Supertaça Cândido de Oliveira. Do lado do Torriense, o treinador, Luís Tralhão, diz que tem crença na capacidade dos jogadores para surpreenderem o campeão nacional e diz, Luís Tralhão, que está confiante que o Torriense pode mesmo voltar a fazer história. Porque não, não é? Porque não? Quer dizer, a Taça de Portugal nunca ninguém tinha ganho da segunda Liga, tinha ganho a Taça de Portugal. Nós acreditávamos que poderia acontecer. E temos muita confiança naquilo que podemos fazer, podemos criar dificuldades a qualquer equipa. E num jogo, tudo pode acontecer. Tudo aconteceu naquele dia com o Sporting. É uma competição, obviamente estamos aqui porque aconteceu esse dia e muitos outros dias na Taça de Portugal. Atenção, não foi só por esse dia. E contra o Porto acreditamos, como é óbvio, que podemos voltar a fazer e os jogadores sabem disso. Hoje falei disso com eles. Luís Tralhão, treinador do Torriense. Antes escutámos Francesco Farioli no lançamento desta Supertaça Cândido de Oliveira entre Futebol Clube do Porto e Torriense. Joga-se em Coimbra. E o jogo começa às 8h15, emissão especial aqui na Rádio Observador a partir das 7h30. Já a seguir, e enquanto o 5 Continentes está de férias, vamos ter Gabinete de Guerra com a análise de Luís Tomé, mas ainda antes disso, Zé, há outras notícias em destaque a esta hora. O Benfica confirma que o jogo com o Académico de Viseu, na primeira jornada do campeonato, vai mesmo ser realizado à porta fechada. Em comunicado, o Clube da Luz diz que vai cumprir o castigo de um jogo sem adeptos, na sequência de uma decisão da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto. Na origem do castigo estão vários processos relacionados com o arremesso de pirotecnia desde a época 2022-2023. Além do jogo à porta fechada, os encarnados foram ainda multados em 150 mil euros. O Benfica diz que os detentores de Red Pass, que não vão poder ver o jogo, vão ser compensados. Promete novidades sobre esse tema nos próximos dias. O aeroporto de Caracas vai reabrir na próxima quarta-feira, dia 5, mas apenas para operações de transporte aéreo de carga. A informação é avançada em comunicado pelo Ministério Venezuelano dos Transportes. O principal aeroporto do país está fechado desde 24 de junho, devido aos danos provocados pelos 2 sismos que atingiram a Venezuela. Pelo menos 6 pessoas morreram em novo ataque da Rússia a Kiev. Há ainda registro de 27 feridos, entre os quais 4 crianças. Este ataque foi feito com recurso a mísseis balísticos. Foi a segunda ofensiva de Moscou à capital ucraniana em apenas 48 horas. Ponto final neste Jornal do Meio-Dia.